Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quero estar dando uma dicasinha aqui da edificação, caso você precise. Então, vou fazer essa gravação de tela aqui, tá? Aqui aberta as duas folhas da edificação, assim como tá aqui eu te mandei. Então, você vai ver que a edificação ela está dividida por 12 pontos, mas necessariamente ela não precisa ser ligada a esses 12 pontos. Então eu vou querer te dar alguma ajuda. Bom, primeiro passo, você vai falar o tema, que é a oração da graça, e esclarecer nessa introdução que se trata do batismo no Espírito Santo. O que acontece depois do batismo no Espírito Santo? As pessoas falam em línguas. Então, primeiro ponto aqui, você vai contar uma bênção para a pessoa do falar em línguas. Veja só, há vários motivos para se falar em línguas. E você vai dar esse exemplo. Imagina se seu filho, seu irmão, seu primo, seu pai, sua mãe vai ser atropelado amanhã e você ora em línguas. A sua oração em línguas estará guerreando e bloqueando esse acidente. Mas se você fosse orar em português e o Espírito Santo te revelasse que essa criança ou irmão, etc., fosse atropelado, você ia orar, mas você ia ficar muito mal. Era possível que você tentasse tomar alguma medida na carne, impedir essa pessoa de sair por um tempo, a fim de que isso não acontecesse. Então, em línguas, você é capaz de batalhar por um assunto delicado desse, vencer, e você nem está sabendo. Então, veja, é uma ótima dica. Você tem que orar em línguas, você tem que incentivar a pessoa. O 2. Jesus disse que se pedir segundo a sua vontade, ele vai conceder. Ou seja, ele vai conceder aquilo que pedimos segundo a sua vontade. Em português, nós podemos fazer orações que não é a vontade de Deus. Então, nós orando em línguas, 100% da oração vai ser a vontade de Deus. Mas aí já entra aqui no tema Marcos capítulo 16, dos versos 16 aos 18. E aí, você não precisa dar ênfase para nada nesse capítulo. Nem o batismo, nem a salvação, nem expulsar demônio, nem curar doente. Você vai dar ênfase só quando Jesus disse que o sinal vai acompanhar quem crê. Quem que crê, irmãos? Quem aceitou Jesus. Não é quem crê porque fala, tô crendo, tô tendo fé. Ah, não tô crendo muito. Não, crê porque aceitou Jesus. É crer em meu nome. Isso acontece uma vez na vida. Depois você já creu. Você crê um dia e você vai crer eternamente. E se aceitar Jesus. Então, quem aceitou Jesus vai ter esse sinal de falar em línguas. O ponto 3. Falar em línguas vai chamar os outros dons. Deixa eu te dar um conselho. Pula essa parte. Foi uma parte que eu nem acabei usando tanto na pregação. Não que não é bom, você não vai ter tempo de falar tudo. Vamos para o quarto. Vamos avaliar uma coisa muito interessante na Bíblia. Nas tábuas da lei, podemos denominá-la de primeiro Pentecoste e Atos 2, segundo Pentecoste. Dá ênfase aqui. No primeiro Pentecoste, 3.000 pessoas morreram. No segundo Pentecoste, 3.000 pessoas nasceram. No primeiro Pentecoste, Moisés trouxe as palavras na tábua da lei. No segundo Pentecoste, o Espírito Santo trouxe as línguas estranhas. Foi essa palavra. A primeira palavra veio na tábua, para entender e obedecer. A segunda palavra veio no Espírito, para exercitar e ser transformado. Veja que a graça fez tudo para nós. Pela lei você tinha que ver a lei, entender a lei e se esforçar para cumprir. Já pela graça você recebe as línguas, fala as línguas e tudo acontece. Quem que pode falar em línguas? Atos 2, aqui está do 7 ao 9 ou 11, mas desconsidera, tá bom? Faz uma correção aí na sua edificação. É do 1 ao 4, ok? Faça isso. Do 1 ao 4, e você vai dar ênfase no verso 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Todos quem? Todos que creram. Então quem aceitou Jesus, uniu-se ao Senhor, segundo 1 Coríntios 6,17. Então eles começaram a falar em outras línguas. Você vai deixar claro para as pessoas, se você aceitou Jesus, você pode falar em outras línguas, porque seu final de célula, você pode impor as mãos nas pessoas para elas falar. E o que garante que elas podem falar em outras línguas? Se elas creem, se elas aceitaram Jesus.
Aí aqui nós temos o verso 11, que vai falar que quem fala em línguas fala as grandezas de Deus. Então você define assim, quem que fala as grandezas de Deus e não é abençoado? É impossível. Então quando você falar em línguas, você vai ser abençoado. 5. O mistério de falar em línguas. Aqui nesse caso, também quero que você de repente pula esse caso aqui. É um caso que pode aumentar muito a sua edificação. Vem logo para cá. Ó. Quando você ora em línguas, já lê só aqui, ó. Mateus 6,33. Orar em línguas é buscar o reino de Deus. Orar em línguas também é buscar a justiça. Todas as coisas vão ser acrescentadas. Se quiser pular, pula também. Mas essa parte aqui, ó, verso 8. Esse não pula, por favor. Verso 8. Um dom traz os outros dons. Leia isso. Eu falei muito isso. Eu falei isso no domingo e na quarta. O sacerdote trazia um vaso e ele jogava água, declarando duas palavras enquanto era cantado o Salmo 118. Ele declarava: vem a prosperidade, vem a salvação. Salvação em Yeshua. Então ele dizia: vem Yeshua, vem a prosperidade, vem Yeshua. Nesse momento Jesus levanta e fala: eu estou aqui. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem tem sede, vem a mim e beba. Então Jesus define. No verso 39 ele fala: quando é que isso vai acontecer? Quando eu for glorificado. Ele vai ser glorificado quando ele chegar aos céus e o Espírito Santo descer. Isso já aconteceu. Então, esse momento aqui que está do ponto 8 e do ponto 9 é o momento crucial que você vai dizer que o falar em línguas purifica a pessoa por dentro. Interior é barriga, lembra? Agora vamos ver aqui essas 3 ações do fluir em línguas. É do contexto de Mateus 7,37. Também te digo, são tudo bom, irmãos, mas de repente se tiver muita coisa, você pode estar pulando esses pontos. E última questão para encerrar aqui é a questão da novilha vermelha, de Números 19. Explica primeiro esse ponto 12. Vamos encerrar. Havia um ritual no Antigo Testamento chamado sacrifício do novilho vermelho. Era uma vaca. Então tinha 3 condições. Olha, primeiro eles escolhiam uma vaca sem jugo, aponta para Jesus. Segundo, eles matavam aquele novilho e queimavam até virar cinza. Isso mostra que nossos pecados diante de Deus virou cinza. E terceiro, essas cinzas eram colocadas nas águas vivas, que depois ia ser aspergida no impuro, no imundo, no quem quer que seja que tivesse mal com Deus, através desse ritual. Números 19, do 13 ao 18, mas o chave aqui é o verso 18, ok? O verso 18 é a chave para você mostrar. O isopo, que era um pequeno galho de árvore, é a sua língua. A água viva é Jesus. As cinzas é o pecado. Então quando você pega a sua língua e coloca na água viva, misturado com aquela cinza, você é purificado, porque aquela cinza aponta para o seu pecado ser encerrado. Aquela água viva flui no seu interior, te dando livramento, te dando cura, e a sua língua é o isopo, é a língua estranha, é a glossolalia labaxere balamanás. Amém? E aí, esses 2 textos no final aqui, vai mostrar um de Pedro, um de Paulo, onde eles curaram pessoas, mas o texto é claro em dizer que primeiro eles oraram, depois eles colocaram as mãos. Nós temos ensinado isso. Oraram em línguas e depois apenas empunharam as mãos. Então, se a gente fosse deixar aqui essa edificação aqui, ó, para você no loop certo, no alvo certo, olha só. Vamos lá, a gente deixava aquele ponto de introdução, essa explicação muito boa. Agora, aqui no 2 a gente deixaria Marcos 16 aqui, explicando o crer. Essa parte aqui a gente cortava. A parte do Pentecoste aqui nós deixávamos
mas simplesmente dando ênfase só a falar dos dois Pentecoste. Aqui corrigido, já você corrigiu, veja só, aqui ó, ênfase para o verso 4 e o 11. Agora, este falar em línguas aqui, a gente agora vamos caminhar aqui até aqui, ó. Isso. Olha só. João 7,37 conta o que acontecia. Fala do sacerdote no tanque de Siloé, aleluia. Todas essas coisas são muito bênção. Mas aqui essas três fluíres aqui você pode tirar. Deixa apenas aqui essa questão da barriga. E essa questão aqui simplesmente de orar em línguas e tudo vai dar certo. Essa questão aqui, ó, você pode deixar. Essa questão de orar em línguas e tudo vai dar certo, ó. 5, pode tirar. Deixa essa parte aqui, ó, para encerrar. Conta o ritual, conta aqui os números, deixa apenas o verso 18. Então, olha só, esse seria o tema ênfase aqui da sua edificação. Isso eu te dou como dica, tá bom? Não tô falando que é isso que tem que acontecer, não. Por favor. É só uma dica, tá? Então, espero ter ajudado. Glória a Deus. Tenha uma ótima célula. Amém.